Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Vamos relembrar hoje os casos de jogadores que conseguiram a façanha de ser campeões da Libertadores por clubes rivais, algo realmente muito raro na história da competição. Confere só! Com estádios separados apenas por alguns metros, Independiente e Racing protagonizam na Argentina um dos maiores clássicos do futebol local, o Clássico de Avellaneda. Até por isso, como já é de imaginar, é muito difícil ver um jogador atuando por esses dois clubes. A única grande exceção nesse assunto, sem dúvidas, foi o defensor Miguel Mori. Afinal, além de vestir essas duas pesadas camisas, ele até hoje é o único jogador da história que conseguiu ser campeão da Libertadores pelos rivais de Avellaneda. Com a camisa do Independiente, Mori fez parte do elenco que venceu a competição sul-americana nas edições de 1964 e 1965. Já em 1967, ele curiosamente se transferiu para o Racing e por lá faturou a única Libertadores da história do clube. Vale ressaltar que nessa época, as rivalidades no futebol eram bem mais pacíficas. Por isso, Mori sempre foi um jogador bastante querido nas duas torcidas. Para se ter uma ideia, ele ainda retornou para o Independiente e encerrou a carreira no clube em 1973. Miguel Mori faleceu em 2009 aos 65 anos. A rivalidade entre Nacional e Peñarol é outra que dispensa maiores apresentações, já que esses dois há mais de 100 anos protagonizam um gigantesco superclássico, simplesmente um dos duelos mais tradicionais e equilibrados do futebol uruguaio e sul-americano. São mais de 90 títulos nacionais somadas às conquistas dessas duas equipes. Enfim, tamanha rivalidade não impediu que o atacante Luiz Cubidia e o goleiro Héctor Santos fossem campeões da Libertadores por esses dois clubes, algo realmente histórico no futebol uruguaio. Considerado um dos maiores astros do futebol sul-americano entre os anos 60 e 70, Cubidia fez parte do histórico Peñarol, que faturou o bicampeonato da Libertadores em 1960 e 1961. Depois, já em 1971, após rodar por Barcelona e River Plate, o atacante, agora com as cores do rival Nacional, faturou mais uma vez a maior competição de clubes do nosso continente. Héctor Santos, por sua vez, fez um caminho parecido. Primeiro, ele venceu a Libertadores de 1966 pelo Peñarol e em 1971 levantou o mesmo troféu pelo Nacional. Após largar os gramados no final dos anos 70, Luiz Cubidia virou treinador e nessa nova função venceu outras 2 vezes a Libertadores pelo Olímpia do Paraguai. Ele faleceu em 2013 aos 72 anos. Já Héctor Santos deixou o futebol nos anos 80. Ele faleceu em 2019 aos 77 anos. O duelo entre Boca Juniors e River Plate, sem dúvidas, está entre os maiores clássicos do futebol mundial, já que envolve as maiores torcidas da Argentina e também 2 das equipes mais tradicionais da América do Sul. E claro que tamanha rivalidade dificulta a chance de um jogador atuar e ser campeão por essas 2 equipes. Por isso, os casos do zagueiro Jonathan Maidana e do meia Nicolás Bertolo são praticamente exceções, já que até hoje eles são os únicos jogadores que conseguiram levantar o troféu da Libertadores por esses 2 rivais. Revelado pelo Los Andes, Maidana foi contratado pelo Boca Juniors em 2005 e durante os 3 anos que ficou no clube conseguiu faturar uma Libertadores, que no caso foi na edição de 2007. Depois, o zagueiro seguiu sua carreira por outros clubes, até que em 2010 aceitou uma proposta para jogar no River Plate e no novo clube ganhou mais 2 vezes a Libertadores, agora em 2015 e 2018. Já Nicolás Bertolo seguiu praticamente os mesmos passos de Maidana. Com a camisa do Boca, ele foi campeão da Libertadores na edição de 2007 e 8 anos depois, agora no River, venceu a mesma competição. Considerado o ídolo da torcida do River, Jonathan Maidana segue tocando sua carreira no próprio clube argentino. Ele está com 36 anos. Bertolo também tem 36 anos e atualmente é jogador do Platense, da Argentina. Vou finalizar com os casos que aconteceram aqui no Brasil, envolvendo 3 dos 4 grandes rivais do estado de São Paulo. Protagonistas do Choque Rei, Palmeiras e São Paulo já tiveram o mesmo jogador em campanhas de título da Libertadores. Foi no caso o lateral Júnior.
Revelado pelo Vitória, Júnior chegou ao Palmeiras em 1996 e 3 anos depois participou do primeiro título do Verdão na competição. Já em 2005, agora com a camisa do São Paulo, ele voltou a conquistar a mesma competição continental. Júnior tem hoje 48 anos. Falando da conquista do São Paulo em 2005, 2 jogadores que fizeram parte dessa campanha também integraram o elenco do rival Corinthians, campeão da Libertadores em 2012. Foram eles o lateral esquerdo Fábio Santos e o meia Danilo. Aliás, além da Liberta, esses 2 jogadores também faturaram o Mundial de Clubes pelos rivais paulistas. Com 42 anos, Danilo trabalha atualmente nas categorias de base do próprio Corinthians, e Fábio Santos, com 36, segue em sua segunda passagem pelo timão. Por fim, nessa campanha do Corinthians campeão em 2012, um jogador anos depois levantou 2 vezes o troféu de campeão pelo rival Palmeiras. Falo do atacante William Bigode. Ele fez parte diretamente das conquistas do Verdão na Liberta de 2020 e 2021 e agora é um dos 7 brasileiros com 3 títulos da competição continental. Com 35 anos, William Bigode é hoje jogador do Fluminense. Espero que vocês tenham gostado dessa lista e não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!